Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos aqui então ao Colab 005 aqui, né? A parte de laços de repetição, tá? Laços de repetição, conforme o nome mesmo diz, né? Ele está dizendo para a gente que a gente vai ter que executar determinado comando, né? Até que uma condição seja, enquanto uma condição seja satisfeita, ou então dentro de todos os valores de uma coleção, enfim, então a gente vai poder ficar repetindo esse comando aí, tá? Em Python a gente tem dois principais laços de repetição, que é o while e o for, tá? Bem, o while, né? Nesse laço de repetição while, o que a gente tem é que a gente tem um conjunto de instruções que vai ser executados desde que uma certa condição seja verdadeira. No momento que a condição deixa de ser verdadeira, a gente deixa de executar aquele código, tá? E aí, eu até coloquei aqui, né, que é uma lógica que parece muito a lógica do condicional, né? Só que o condicional vai acontecer uma única vez. O while, né, que é o enquanto, ele vai acontecer enquanto aquela condição for verdadeira, tá? E aí tem que se tomar um grande cuidado aqui, que dependendo da condição, ela vai ser sempre verdadeira, tá? Se uma condição for sempre verdadeira, ou seja, ela nunca vai ser falsa, a gente vai ter um loop infinito, tá? Então, eu vou até mudar aqui, que eu acho que é bem melhor a gente colocar aqui, cuidado, uma condição pode ser sempre verdadeira, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aqui, nesse sentido, tá? Então, olha esse primeiro código que a gente está fazendo aqui, tá? Eu vou só limpar todas as saídas aqui para fazer um certo mistério, tá? A gente tem aqui, então, que o i é igual a zero, tá? Então, eu estou instituindo esse i igual a zero. E aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, olha, enquanto esse i for menor do que 4, eu vou fazer alguma coisa, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou printar o i, tá? E aqui tem até um comando novo para vocês, que é i mais igual a 1. Tá? O que significa isso? Eu estou somando uma unidade ao valor de i. Tá? Então, se ele era 0, na primeira execução aqui, ele vai se transformar em 1. Né? E depois vai se transformar em 2, em 3 e assim sucessivamente. Tá? Por fim, eu vou imprimir o valor final de i. Tá? Então, perceba o que está acontecendo. Ele vai, primeiro, ele vai printar, ele vai imprimir o valor de 0, tá? Porque o i vale 0, e 0 é menor do que 4, então eu executo aqui essa linha, né? Imprimir. Depois, o meu i vai somar 1, ou seja, o meu i agora vale 1, tá? Bem, eu vou perguntar novamente, então ele volta na condição. Olha, 1 é menor do que 4? Sim, então ele roda tudo, ou seja, imprime o valor de 1 e volta. Ele agora vale 2. Bem, 2 é menor do que 4? Sim, então eu imprimo 2 e aumento 2 para 3. 3 é menor do que 4? Sim, eu imprimo 3 e somo mais 1. Agora o meu i vale 4. Eu faço o teste novamente. Então, 4 é menor do que 4? Não, não é. Então eu imprimo esse valor de 4. Tá? Eu vou até colocar uma coisa aqui, vou colocar assim, valor final, 2 pontos, tá? Só para você ver que o print que foi feito aqui dentro do while, ele é diferente do último print, aqui só para dizer o valor final, tá? Então, bem simples. Qual é a diferença do if? O if roda só uma vez, o while vai rodar enquanto a condição for verdadeira, tá? Perceba que eu mudei pouca coisa aqui, ó. Eu só coloquei assim, ó, olha, o i igual a 0, enquanto o i é menor do que 4, imprimi i. Só que eu não modifico o valor de i. Então perceba que ele é 0 para sempre, ele está rodando aqui, tá? Ele está rodando e dando vários valores de 0, tá até difícil de voltar. Então, aqui no caso eu vou ter que fazer vou ter que travar ela, né? Mas perceba que eu tenho aqui uma saída grande aqui, tá? Ele tem, até aqui do lado aqui, ele imprimiu vários valores de 0, tá? Eu vou até para
para a questão de visualização, eu vou limpar essa saída, tá? Só para ficar melhor. Mas perceba que eu imprimi vários zeros e aí só quando eu cancelei que ele parou. Então toma muito cuidado aqui para você não fazer um loop infinito, tá? Bem, alguns comandos eu posso colocar dentro do laço de repetição que me dá algumas liberdades de fazer alguma coisa, que são esses três, o break, o continue e o else, tá? O que o break faz? O break, ele é uma condição que vai estar dentro do seu laço de repetição, que ele sai do laço na hora, tá? Então, mesmo que a condição do while for verdadeira, eu posso falar para ele, olha, pode sair, tá? O continue, ele já é um pouco diferente. Ele, no instante que você coloca continue, ele não vai rodar o que tem para baixo, tá? E aí ele não vai rodar o que tem para baixo e depois ele vai travar, tá? Perdão. Ele não vai rodar o que tem para baixo e ele vai iniciar uma nova iteração daquele enquanto, tá? O else já é quando o laço de repetição termina, tá? Quando esse laço de repetição termina sem a utilização do break, você vai acabar usando esse else, tá? Então, vamos perceber esse código aqui. Eu tenho, olha, que o i vale 98, aqui, tá? E enquanto o i for menor do que 100, eu somo mais um, tá? Se o i for menor do que 2, eu vou continuar. Ele nem vai chegar a imprimir. Se o i for maior do que 5, ele vai me dar um break, tá? Perceba que após o break, eu falo assim, olha, imprima, né? Se não, tá? Ou seja, então, quando acabar esse while, normalmente, sem a utilização do break, ele vai dizer, olha, acabou o while, o i vale tanto, tá? O que vai acontecer nesse código? Perceba que o i é 98. Ele vai entrar nesse enquanto? Vai. Eu vou somar, vai dar 99. Ele é menor do que 2? Não, então não vai entrar aqui. Ele é maior do que 5? Sim, então ele vai dar um break, tá? Perceba o que vai acontecer. Imprimir, ele não fez nada, tá? Ele só deu o break, tá? Para talvez fazer uma diferenciaçãozinha um pouquinho melhor aqui, eu vou colocar aqui e vou mandar um print aqui dizendo que teve o break, tá? Então, quando eu rodar aqui novamente, ele vai falar, ó, deu break, tá? Aqui eu vou colocar também print continue, só para a gente brincar aqui um pouquinho também, tá? Opa, perdão, eu tenho que colocar aqui entre aspas, né? Beleza? Deu break. Bem, perceba que aqui, depois eu acabo mudando algumas coisas, tá? Mas enfim, ele deu break aqui, que era mais ou menos o que eu queria. Agora, olha esse código. Quando o i é igual a 0, eu tenho o i é menor do que 100, não é? Então ele vai somar 1. Se ele for menor do que 2 ou maior do que 5, eu vou continuar, tá? Além disso, eu vou imprimir continue. Print continue. Só para vocês verem que realmente entrou nesse laço de repetição aqui. Então, olha só o que aconteceu. Eu tenho que eu estou imprimindo continue várias vezes, tá? Porque, bem, olha só o que vai acontecer. Eu vou tirar aqui o 10, vou deixar 10 ao invés de 100, só para rodar isso de novo. Olha o que vai acontecer. O i vale 0. Se o i vale 0, ele entra nesse laço de repetição. Ao entrar nesse laço de repetição, ele vai somar mais 1. Então, de 0, ele vai para 1. 1 é menor do que 2? Ou maior do que 5? 1 é menor do que 2. Então, eu vou imprimir continue. E aí, ele imprime continue e eu vou continuar. Perceba que ele não vai imprimir o meu valor 1, tá? Porque eu continuei. E se eu continuei, ele volta, ele sai daqui, ele não termina a iteração. Ele volta para
a próxima iteração. Bem, na próxima iteração, o i vale 1. Se o i vale 1, ele é menor do que 10. Então, eu somo mais 1, ele vira 2. Bem, quando ele vira 2, eu pergunto, olha, ele é menor do que 2 ou maior do que 5? Não, ele não é nem menor do que 2, nem maior do que 5. Por isso, eu não entro nesse laço de repetição, eu simplesmente imprimo o valor de i, que é 2. O mesmo vai acontecer para o 3, para o 4, para o 5. Tá? Quando o i valer 5, eu tenho 5 é menor do que 10? Sim. Então, eu tenho que o i vai somar 1, né? Então, de 5 ele passa para 6, e aí 6 passa a ser maior do que 5. Se o 6 é maior do que 5, ele vai começar a continuar. E ele vai continuar até eu chegar em 10. Tá? Chegou no 10, o que ele vai falar? Opa, 10, essa condição aqui já é falsa. Então, eu saio do meu enquanto. Como eu saí sem um break, ele vai falar, olha, acabou o while, e acabou o while no i igual a 10. Tá? Então, muito tranquilo aqui, dá para se fazer esse while. Bem, então vou fazer uma funçãozinha aqui rápida, tá? Que vai estar procurando o maior divisor ímpar de um número. Tá? Eu tenho aqui 101.048.576 vezes 3 elevado à quinta. Tá? Isso daqui é só para ter um certo controle. Tá? 1.048.576, ele é 2 elevado a 20. Tá? Então, o maior divisor ímpar desse cara vai ser 3 elevado à quinta. E 3 elevado à quinta é 243. Tá? Então, vamos calcular aqui. O que ele vai fazer? Olha, ele vai imprimir primeiro. O maior divisor ímpar de x é... E aí ele vai finalizar com um espaço. Né? E aí eu vou procurando aqui... Né? Eu pego esse resultado desse valor de x, tá? Esse resultado do valor de x, eu vou dividindo ele por 2. Por quê? Porque se eu for dividindo ele por 2, eu vou tirando toda a parte par dele e vai me restar somente a parte ímpar. Tá? Então, olha só, o maior divisor ímpar desse cara vai dar 243. Tá? Poderia ser um outro número, poderia ter sido... Perdão, aqui eu tirei. Poderia ter sido o input do usuário, né? Então, por exemplo, x igual a um certo int, input, sei lá, determine um número inteiro positivo para definir o seu maior divisor ímpar. Né? Vou fazer dessa forma, vou comentar esse cara aqui e vou fazer isso, ó, determine e tal, beleza. Vou pegar o número 1.048.576, tá? Aqui é 2 elevado a 20, tá? O maior divisor ímpar vai ser 1 nesse caso, tá? Porque ele é 2 elevado a 20, então como é tudo par, daí ele vai fazer isso, olha. O maior divisor ímpar desse cara vale 1, tá? Vou colocar 2 pontos aqui. Pronto, o que mais? Bem, vou falar um outro, sei lá, vou colocar um número aqui qualquer, tá? Claro que ele não pode terminar, se ele for ímpar, o maior é ele mesmo, né? Mas vou deixar um número par aqui e vamos ver o que vai acontecer. Bem, o maior divisor ímpar desse cara esse cara vale 984.736.984. 123.092.123. Tá? Então, esse while, né, ele foi utilizado para, enquanto esse número for par, eu divido ele por 2. Tá? Então, eu acabo fazendo isso. Tá? Bem, o próximo aqui seria, então, o for. Tá? O for, ele também é um laço de repetição, só que ele vai ser executado de acordo com alguma
iteração dentro de uma coleção. Tá? Aqui a gente vai utilizar exatamente aquelas coleções que a gente viu na parte do Colab 03. Tá? Assim também como lá, se a opção A, a gente tem também o break, contínuo e o else. Tá? Então, olha aqui o que a gente tem. Tá? Vou até colocar esse cara aqui, vou colocar aquele valor final. Tá? Aqui, pessoal, valem as mesmas regras. Tá? Então, eu tenho um for. Dentro do for, o que eu vou ter a mais é que eu vou ter uma variável, né? Essa variável é quem vai iterar dentro de uma coleção, tá? Aqui a gente tem um range 4, ou seja, eu tenho a sequência de 0, 1, 2, 3, tá? Ele vai iterar em todos esses valores, e aí eu vou verificar o valor ao final, tá? Então, olha só o que ele fez. Ele foi em 0, 1, 2 e 3. Ele foi exatamente todos os valores. Perceba que o valor final que ele gerou é 3. Tá? Então, o último valor dele foi 3. Ele parou no último valor que ele teve. Tá? Bem, imagina aqui, por exemplo, numa string. Tá? Eu tenho uma string aqui de vogais, tá? Em que eu pego a letra A, a letra E, a letra I, a letra O e a letra U. Tá? Eu tenho aqui a palavra IF Goiano. Tá? Bem, eu vou criar um conjunto vazio A. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu quero saber quais vogais tem na palavra IF Goiano. Tá? Então, escrevendo aqui, eu tenho, olha, as vogais A, I, O estão presentes em IF Goiano. Perceba que ele não pegou a E e a U porque não estão. Como que eu fiz isso? Olha, eu fui para cada letra na palavra, ou seja, para cada letra dentro do texto IF Goiano, aqui, tá? Se a letra pertence ao conjunto das vogais, tá? Então, se a letra está dentro desse conjunto aqui, eu vou adicionar a letra. Tá? E aí, o que eu imprimi? Olha, as vogais. Lembra que eu fiz um conjunto aqui. Tá? Aqui, eu estou criando uma lista, né? Pegando esse conjunto, transformando uma lista já na ordem, tá? Certa. Estão presentes na palavra IF Goiano. Tá? Bem, professor, por que você usou conjunto e depois usou lista? Bem, se eu tivesse usado lista para o valor de A, olha o que teria acontecido. Tá? Tá, é porque eu não tenho adicionar para a lista, né? Mas eu tenho append. Então, olha o que teria acontecido se eu tivesse colocado uma lista. Ele repetiria vogais. Então, para mim, não faz sentido isso, porque eu quero somente elas aparecendo uma vez. Então, o conjunto me ajuda nesse sentido. Ele permite que apareça uma única vez, né? Cada uma dessas letras, embora elas apareçam 2 vezes aqui. Ok? Bem, pessoal, o que mais? Né? Eu poderia ter colocado outra coisa aqui, eu poderia ter colocado, por exemplo, um contador aqui igual a 0, por exemplo, e se eu tiver uma letra aqui dentro das vogais, eu poderia fazer um count mais igual a 1, tá? E, ao final, imprimir. Foram encontradas, né, vírgula, count vezes count vezes vogais, por exemplo. Tá? Então, perceba que IF Goiano tem 1, 2, 3, 4, 5 vogais. Foi exatamente o que ele encontrou, né? Foram encontradas 5 vezes vogais. Ficou estranho, né? 5 vogais. Tá? Beleza. Então, as vogais A e O estão presentes e foram encontradas 5 vogais. Então, uma coisa bem legal aqui. Aqui, pessoal, perceba que eu tenho aqui
Agora, eu acrescentei, né, pelo fato de que as strings são case sensitive, né, elas têm sensibilidade de maiúscula e minúscula, né. Eu tenho aqui, então, o A-E-I-O-U, né, e a palavra IF goiano com um O maiúsculo no final, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Perceba aqui que eu encontrei, tá? Eu coloquei como lista agora, eu tenho também um contador aqui, e aí eu estou adicionando qual letra, tá? Então, se a letra foi essa, tá, ok. Eu tenho, olha, as vogais A estão presentes nessa palavra, tá? Perceba que aqui eu não usei sorted, tá? Só para ser diferente. E aqui eu adicionei quantas letras eu tenho, tá? Então, eu tenho 3 unidades de O ou O maiúsculo, tá? Então, o que foi feito aqui? Eu contei todas, só que ao invés de colocar um conjunto, eu coloquei uma lista mesmo, para ver quais letras estão presentes, tá? E aí eu acabei encontrando que eu tenho 3 unidades, né, de O minúsculo ou maiúsculo, tá? O que mais que eu posso fazer em for? Por exemplo, quando eu faço for in range 100, eu estou indo de 0 até 99, até antes de 100, né? Se o i é menor do que 2, eu continuo. Se o i for maior do que 5, break. E lembrando que eu vou imprimir aqui, vários valores, né? Então, 2, 3, 4, 5, a partir do momento que ele é 6, ele vai acabar e ele não entra nesse acabou for, né? Aqui de novo, né? Mais ou menos parecido com aquele contexto do while. Eu vou começar com i igual a 0, vou até antes de 99. Se for menor do que 2, eu continuo. Se for entre 2 e 5, eu escrevo. Depois, se for maior do que 5, eu continuo. E aí ele vai até 100, né? Sem imprimir esse cara aqui, porque eu estou sempre continuando. E quando ele chegar em 99, ele vai continuar novamente. E aí vai acabar o for. E aí lembrando, né, que eu não saio daquela condição, né? Porque eu não tenho esse comando aí para sair. Bem, o que mais? Tenho também aqui carros, por exemplo, que a gente viu, né? Carros é uma tupla, eu vou pegar a tupla aqui de carros e aí se eu tiver F, vai aparecer, e aí eu já estou usando já uma estrutura mais complexa, né? W no nome, eu vou imprimir. Então, Ford vai imprimir, porque tem F, Volkswagen vai imprimir, porque tem W, e Fiat vai imprimir, porque tem F. Tá? Então, bem tranquilo aqui, ele vai checar se tem a letra ou não. Ok, pessoal. Bem, eu acho que essa parte aqui está passando, é uma parte de funções que eu vou passar para vocês na próxima aula. Ok? Espero aí que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima.